E aí, gente, era Ciência aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema diferente. Na verdade, tem uma carta do pai de Albert Einstein para um professor famoso, que é o Oswald, em 1901. E, na verdade, eu não conhecia essa carta, foi citada num curso que eu estava fazendo recentemente, e eu queria apenas falar sobre o que eu acho extremamente importante aí, inspirador também para quem busca carreira acadêmica, né? Pra quem não sabe, isso daqui é o Albert Paper Collection, que vai do volume 1 até o 16. Então, basicamente, todos os escritos dele, paper reviews, é realmente enorme. Tem as cartas que ele escreveu e tal. Eu até tenho que ler de novo pra lembrar de bastante coisa. Embora nem tudo é legal de ler. As cartas, tem algumas que são bem interessantes. A carta foi enviada por esse cara aqui, é o... acho que eu não peguei certo. É o Wilhelm Oswald, que é da Alemanha, né? E essa carta tinha um conteúdo especificamente sobre questões relacionadas à vida do Einstein na época, em 1901, por várias razões. Então, antes de olhar para a carta, eu creio que é interessante olhar o volume 2, que ela foi enviada em 1901. Esse volume 2 vai desde 1900 até 1909. É interessante porque a gente tem a transição dele para ser alguém importante, né? Começando com 1905, com os papers dele, os 4 papers revolucionários dele, que é chamado de Annus Mirabilis, né? Comparado a quando Newton descobriu gravidade e cálculo, né? Junto com Leibniz, simultaneamente, né? Então esse daqui é o volume 2, é tudo de graça, não daí, né? E aí você vai ver que tem vários reviews que ele fez. Aqui tem até uma teoria sobre termodinâmica em 1904, mas o nosso foco aqui é em 1905. Ele fez algumas revisões. Revisões é tipo quando você coloca publica um comentário a um paper. Ele escreveu aqui sobre a entropia de Clausius, né? Review sobre uma teoria de ciclos irreversíveis, questões relacionadas à termodinâmica, né? Que era um tema muito forte na época, extremamente forte. Até porque tinha várias aplicações práticas na indústria, né? Era um tema que pegava bastante força. Só que esse daqui e esse daqui são os primeiros papers que são interessantes aqui. Esse terceiro também, que é a nova determinação sobre dimensões moleculares. Na verdade foi a tese de doutorado dele, que é boa, por sinal, e que não é parte do que seriam os papers fundamentais aqui, os Annus Mirabilis, mas basicamente um artigo, né, que busca mostrar como calcular o tamanho de moléculas, e tem várias aplicações para química, né. Também isso poderia ser um paper que ele também tem a ver com, é basicamente sobre hidrodinâmica, na verdade. Ele tem relação com química, né? Do ponto de vista industrial, é muito interessante. Então, depois ele até fala sobre a mesma coisa, sobre essas mesmas partículas, só que em líquido, né? Pela teoria da termodinâmica. Então, também é sobre hidrodinâmica, termodinâmica nesse contexto, também é um paper muito interessante. Porém, não se compara com o primeiro aqui sobre relatividade especial, né? Um ponto heurístico sobre a produção e transformação da luz, né? Na verdade, acho que não é sobre relatividade, sobre o efeito fotoelétrico, isso daqui. Ele vai falar aqui sobre teoria de Maxwell, que vai usar como inspiração aí, além das questões relacionadas às transformadas de Lorentz eu ia tipo Poincaré, né? Não sei se é a forma para relatividade. Esse daqui eu acho que é a descrição do efeito fotoelétrico, né? Blackbody radiation, que é o que... Esse paper basicamente funda a teoria quântica. Ele funda. Esse paper funda a teoria quântica usando aí um experimento do Planck para definir a constante de Planck, né? Vamos aqui pro final.
O paper é até fácil de ler comparado a outros posteriores dele. Eu queria ver o final aqui, se não me engano, ele escreve alguma coisa. Mas enfim, é basicamente uma definição da constante de Planck, né? Uma definição não, é o uso da constante de Planck para falar que a partícula, a luz se comporta tanto quanto onda, quanto como uma partícula, que é uma coisa que eu só não acreditava anteriormente, que foi provado com experimentos posteriormente, né? Mas primeiro veio a teoria, depois a prática, né? Esse foi um dos papers dos anos mirados nele, que é o cara que a gente vai falar posteriormente. Tem outro paper aqui importante, eu fiz várias reviews nesse ano também, mas ainda assim, enquanto eu trabalhava no escritório de patente, mas também tem esse aqui. Esse aqui eu acho que é sobre relatividade especial. A letra da Moving Bodies. Tem o sobre Brownian Motion, que basicamente funda a... Não, né? Basicamente ele tentava teorizar da existência dos átomos de uma forma mais técnica. Esse daqui, no caso, é sobre relatividade. Tem aí de Lorentz, Maxwell, Poincaré, que meio que já tinha desenvolvido bastante coisa nisso, mas ele foi o primeiro a realmente ir além, né? Que a velocidade, por exemplo, definida como o caminho da luz e o intervalo de tempo dela, enfim, questões relacionadas aqui à relatividade. E eu uso bastante sobre as transformadas de Lorentz, né? Anterior a essas questões aqui, mas aqui é primitivo, comparado ao que tem posteriormente, né? Brownian Motion, que realmente é usado em vários contextos, até na economia, é usada o movimento browniano, né? Para descrever que é chamado de linhas temporais, né? Séries temporais, preços de ações. Tem alguns algoritmos que tentam descrever como forma randômica, né? E Brownian Motion é basicamente isso. É uma teoria relacionada à partícula. Nesse caso, tem até a ver com os temas que ele estava falando em outros papers que a gente viu anteriormente. Por exemplo, na estratégia do doutorado. Ele começa falando: após a minha publicação sobre o movimento de partículas em líquidos suspensos, pela teoria termodinâmica, Sindikov me informou que outros físicos, como o Lyon, provavelmente sendo o primeiro, tem se convencido da direta percepção, chamada de movimentos brownianos. E aqui a parte importante, né, causados pelos movimentos termais randômicos de moléculas em líquido, né? Então, é inicialmente sobre termodinâmica e é um paper que eu mais gosto dele nessa época. Obviamente você vai falar, pô, mas a relatividade é muito mais importante, ainda que também é extremamente importante da teoria atômica. E tem outro também, eu acho que é esse. Aquele famoso aí, igual a MC², só que ele não... Eu já falei sobre esses papers em outro episódio. No final, né? Eu falei hoje anterior. Aqui em 1917. Ele tem ir pra 1905. Esse é de 1905 e 1916. Então não é o quente que é. Eu acho que é esse. Será que o corpo da inércia depende da sua conteúdo de energia? Será que energia é igual a massa? E massa é igual a energia? Como, por exemplo, será que a massa no Sol produz essa energia? Então, ele tem energia porque ele tem massa, e não o contrário, né? Mas também tem a ver com as atividades, né? Basicamente, eu acho que a equação aqui, vou colocar aqui, esse seria o MC², né? Se não me engano. Que é a diferença C é a emissão da luz, que é transformada em Lorentz, né? E L é radiação. Radiação em forma de ação, a sua massa decresce por N dividido por N². Acho que é isso aqui, é MC². ME, energia, é igual a massa, né?
o uso da luz, né? Só que de uma forma mais diferente, né? Do que normalmente você vê. Que eu ia falar, né? Que a massa do corpo é mensurada pelo conteúdo de energia. Ou seja, a massa define a quantidade possível de energia no corpo. Então, uma estrela maior em massa, ela tem mais energia. Ponto. E se a energia muda pela radiação hélio, então a massa vai mudar por essa constante aqui, se a energia for mensurada em ergs e em gramas de massa. Né? Talvez isso pode provar se é possível o teste da teoria usando corpos pelo seu conteúdo de energia, por questões de variação de nível. Essa teoria concorda com fatos e então a radiação transmite inércia através da emissão de corpos que absorvem, né? Realmente o paper mais interessante dele, então isso daqui é basicamente a emissão ao quadrado, a forma original, né? Eu acho essa forma até mais bonita, na minha opinião, né? Mas enfim. Só que vamos pro foco de hoje, né? Porque eu mostrei esses papers de 1905. Porque em 1901 ele não tava com essa bola toda ainda. Então essa é uma carta. Esse é o foco do vídeo, né? Uma carta pro professor Wilhelm Oswald, da Universidade de Leipzig, na Alemanha, pelo pai do Einstein, que tinha uma loja de luzes incandescentes, né? Lâmpadas incandescentes, na época era uma coisa bem interessante, nova, né? E aí, qual o conteúdo dessa carta aqui? Eu até não vou traduzir porque eu creio que eu usei a tradução do Google e ela não preservou muito bem o conteúdo, né? Então só ouve o que eu vou falar mesmo, né? Então, o que tem esse conteúdo dessa carta? Vou deixar na descrição. Ela basicamente é um pedido para o Einstein que ainda não estava com um emprego estabelecido, já tinha se formado, mas ele não tinha uma base suficiente para casar, porque ele queria casar com a menina que depois ele separa. Ele não tinha uma coisa estabelecida para ele e realmente ele estava na merda, praticamente. Ele basicamente estava na merda. Então, em 1905, ele ainda estava mais ou menos na merda, ele já estava trabalhando no escritório de patentes, mas vamos começar aqui. Estimado grande professor, Herr Professor, né? Era tipo um termo de grandeza, né? Por favor, perdoe esse pai. Perdoe esse pai que é tão ousado. Acho que eu deixei em português, porque senão eu vou demorar muito pra ler. A parte principal eu tiro, por favor, perdoe esse pai que é tão ousado a ponto de recorrer a você, estimado Herr Professor, no interesse de seu filho. Vou começar por lhe dizer que o meu filho Albert tem 22 anos, que ele se sente profundamente feliz com a atual falta de posição e a sua ideia de que saiu dos trilhos com sua carreira está agora fora de sintonia. Cada vez que consolida cada dia, né? Além de ser oprimido pela ideia de que é um fardo para nós, pessoas de recursos modestos, né? Ele tinha uma empresa, o pai do Einstein, né? Mas aqui ele fala que ele não tinha tantos recursos assim a investir no seu filho, né? De repente fazer eles focar no seu trabalho de pesquisa, né? Pra conseguir depois uma vaga de repente. Porque, assim, por incrível que pareça, gente, até hoje, conseguir vaga na Europa, uma faculdade mesmo, porque aqui no Brasil é diferente. Esquece o Brasil porque é outro nível. A Europa, né? E Estados Unidos. Pra você conseguir uma vaga numa boa universidade, uma de Leipzig, um professor é tipo quase impossível. Realmente, uma competição que realmente tem poucas aulas com relação a pessoas que se formam. É tão tryhard que é num nível absurdo, extremamente alto. Então, até hoje a pessoa forma com PhD, ela não consegue ir vaga porque, por incrível que pareça, pra quem sabe sobre esse tema, o seu doutorado, PhD, coisas do tipo, é basicamente começo da carreira acadêmica. Não necessariamente você é um acadêmico de fato por ter isso, porque você precisa se estabelecer como pesquisador. Para isso você tem que pesquisar, você tem que fazer artigos, livros. Não só fazer artigos e livros, você tem que fazer algo que seja útil, que seja visto como algo que como você diz,
que realmente é útil para ponto de vista industrial ou acadêmico. Então, e isso é extremamente difícil. Então, é algo simples. Basicamente, esse era o problema que Einstein tinha, né? Ele falou aqui: tomei a liberdade de dirigir-me a você com o humilde pedido, se possível, algumas palavras de encorajamento para que ele recupere a alegria de viver e trabalhar, né? Então, se o pai dele estava falando isso, eu não estava tenso, né? Se além disso você pudesse assegurar um cargo de assistente agora, ou no próximo outono, minha gratidão então teria limites. Também tomo liberdade de mencionar que meu filho não sabe nada sobre meu passo em comum. Continua, estimado senhor professor, seu devotado Hermann Einstein, que é o nome do pai do Einstein, né? Então, basicamente, provavelmente o filho dele ficou triste por não ter tido a possibilidade de ter um cargo, né? Ele talvez nem merecia na época ainda, mas basicamente ele viu essa carta e não teve efeito. Extremamente ele ganha o Einstein, no caso, ganha uma vaga no escritório de patentes, mas ele só em 1905 ainda estava nesse escritório. E com esses papers que eu falei aqui, ele começa a se estabelecer, porque o nível desses papers estava muito alto. Então não tinha como ele não se estabelecer depois disso. Na verdade, qualquer um desses papers já era o suficiente para sua carreira decolar. Mas pela qualidade, e depende do trabalho posterior deles, que você pode ver aqui assim, desde 1905 até tudo aqui você vai ver bastante coisa boa dele, né? Então, basicamente se mostra aqui que o pai, pelo menos, dele mostra aqui que não é fácil pra ele naquela época, né? E ele teve aí mais 4 anos de perseverança pra ser bem sucedido no meio acadêmico, né? Então o meio acadêmico ele é bem complexo, né? Mesmo pra alguém com potencial, é uma questão privada, né? Ele se provou de uma forma, uma questão de iniciativa privada, ele mesmo, por si mesmo, sem recursos de bolsa do governo, coisa do tipo. Ele mesmo foi lá e enquanto trabalhava, fez seus artigos, né? Estudou um dos anos com o tempo que ele tinha para publicar esses artigos revolucionários, né? Então, é uma questão de paciência e força da parte dele, embora a gente vê que pessoalmente ele tava na merda. Se a gente vê a opinião do pai dele, né? Então eu achei interessante porque eu não conhecia essa carta. E por isso que eu falei, o professor cita ela. Eu acho que ela é bem interessante pra entender melhor a pessoa dele, né? Eu creio que qualquer livro da biografia dele deve citar. E pelo que parece, o Einstein nunca leu essa carta. Ela foi descoberta depois. Enfim. Era isso. E parece que o Oswald foi o primeiro a recomendar o Einstein ao prêmio Nobel também, posteriormente, pelo paper sobre o efeito fotoelétrico. Foi o primeiro que a gente falou aqui. Foi esse daqui. Então, esse paper sobre o efeito fotoelétrico foi ele que ele foi o primeiro, né, no caso, que recomendou ele pro prêmio Nobel na época, né? Era isso. Até o próximo episódio.